Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Nós vamos iniciar hoje falando um pouco sobre antropologia teológica. Não queremos gastar nosso tempo com a antropologia sociológica, cultural, não, mas a antropologia teológica. E a própria palavra já diz, homem, logia, estudo sobre o homem, sobre a criação do homem. Como nós estamos respondendo várias perguntas de teologia, realmente o nosso foco é esse. E eu espero que você esteja aproveitando bem os outros vídeos que foram feitos com as perguntas e respostas. E o nosso intuito é trazer um conhecimento para você, e você que já está se preparando para o concílio teológico poderá ver esses vídeos e as respostas poderão te ajudar. Isso não quer dizer que você não vá investigar a palavra de Deus, pegar alguns livros, alguns comentários para poder aumentar o seu leque de conhecimento, e simplesmente eu vou procurando responder de uma forma bem simples, nada de complicado, porque eu vejo que aquilo que pertence ao Senhor não é complicado, é simples. É evidente que algumas respostas que eu já dei nas outras mais de 40 perguntas respondidas, pode até ser que você não concorde com um ponto, um ou outro, não tem problema. O importante é você absorver o conhecimento, reter o que é bom, deixar de lado aquilo que você não concorda, mas lembra disso, eu estou sempre procurando buscar no conteúdo bíblico as respostas. É evidente que tem algumas coisas que são suposições, são teorias dos teólogos ao longo da história da Igreja do Senhor Jesus. E vamos lá. A primeira pergunta sobre antropologia é uma pergunta que nos faz pensar muito. O que é o homem? O que é o homem? Ou quem é o homem? O homem é o ser criado por Deus no sexto dia. Eu quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Após o Senhor ter criado toda a natureza, criado o universo físico, criado a terra, organizado tudo para que o homem pudesse aqui habitar, no versículo 26 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei toda a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado toda a erva que produz sementes e se acha sobre a face da terra, e toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto que dá semente, e ser-vos-á para mantimento. Você percebeu que aqui está o relato da criação do ser humano. O ser humano é uma obra criada por Deus, a criatura de Deus, certo? O ser humano
não é um animal. Deus criou todos os animais, as aves, os répteis, os peixes, criou tudo. E no final, no sexto dia, Deus criou o homem. E vamos para uma explicação desse ato criativo de Deus. Vamos lá. Estas são, no capítulo 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra e nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Então, aqui é a explicação de todo o ato de criação. E o Senhor formou o Senhor o homem do pó da terra. Versículo 7. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Certo? Nesse pequeno texto, mostra que Deus, para criar tudo que existe, ele foi proferindo palavras de criação. Haja luz, haja isso, haja aquilo, e foi surgindo. Depois de ter criado tudo, de ter preparado o cenário, Deus pega do pó da terra e molda e sopra naquele molde o sopro da vida. Alguns afirmam que essa é uma linguagem tipicamente poética, que se trata de uma alegoria, mas eu creio piamente que, de fato, Deus tomou do pó da terra e fez com que daquele pó da terra surgisse uma criatura, onde ele soprou o sopro da vida. Aquela criatura se tornou carne e osso. E este ser criado, diferentemente dos animais, dos peixes, das aves, este ser criado, o homem, Adão, o homem, recebeu sobre si o sopro da vida diretamente do Criador. Então o homem é uma criatura de Deus e foi criado com um objetivo de ser superintendente de toda a criação material, certo? Por isso, Deus falou que o homem deveria dominar sobre todos os animais, as aves, os peixes e tudo que existe nessa terra. O homem domina a obra criada. Deus deu ao ser humano esta capacitação para dominar, para gerenciar, para controlar a obra criada. Como ou em que se constitui o ser humano? O ser humano é constituído de um corpo. Deus concedeu ao ser humano um corpo, certo? E este corpo recebeu a alma, por isso que o homem se tornou alma vivente,
certo? Então o homem é dotado de corpo e alma. E na minha visão, segundo o que eu leio na palavra do Senhor, o homem também recebeu o Espírito. E é justamente o espírito humano que busca esta ligação com a divindade, com o Criador, certo? Então, eu vejo que o ser humano é constituído de corpo, que é a matéria, alma, que é a vida, e o espírito humano, que é quem nos liga à divindade. Em que sentido o ser humano é semelhante a Deus? Você percebeu aqui no versículo 27? Veja a frase. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Mas no versículo 26 está escrito da seguinte forma: o Senhor dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É interessante nós pensarmos sobre esta frase, onde o autor de Gênesis, no caso Moisés, ele utiliza duas palavrinhas, imagem e semelhança. Desde os primórdios da era cristã, os pais da igreja dividiam um pouco, achavam que a imagem seria as características racionais e a semelhança estaria ligada à espiritualidade. Mais ou menos isso. Mas eu percebo aqui que o termo imagem e semelhança são sinônimas. São sinônimas. Imagem e semelhança é o conjunto de atributos inerentes a Deus, proporcionados ao homem no ato da criação. Então, uma imagem e semelhança seria o conjunto de atributos inerentes a Deus, proporcionados ao ser humano no ato da criação, exceto, ou fora, as perfeições de Deus quanto à sua onipresença, onipotência e onisciência. Essas três características das perfeições de Deus, ou dos atributos de Deus, lembra que nós falamos um pouco sobre os atributos de Deus há um tempo atrás? Então, essas três características que pertencem ao Criador, o homem não recebeu no ato da criação. Por exemplo, o homem recebeu a eternidade, porque estando no seu estado de perfeição, antes de pecar, e depois nós vamos falar sobre a amatologia, a doutrina sobre o pecado, sobre o mal, mas antes de pecar, o homem foi criado para ser eterno, certo? E a palavra de Deus diz que Deus criou o homem com um desejo de ser eterno. O homem foi criado para a eternidade, certo? O homem foi criado santo, puro,
O homem foi criado puro. Não havia imperfeição no homem. O primeiro casal foi criado sem nenhuma mácula, certo? Mas isso se perdeu por conta do pecado. Mas nós vamos depois falar um pouco sobre esse assunto. Então, imagem e semelhança com Deus diz respeito a essas características que o ser humano recebeu da parte de Deus. Inclusive, se nós observarmos mais para frente sobre Jesus Cristo, o segundo Adão, que detinha todas as características humanamente falando, que o homem deveria desenvolver durante a sua existência na terra se não tivesse pecado. Mas o homem Jesus recebeu todas as características do primeiro Adão e não pecou, porque não pecou, não perdeu as suas características, a sua imagem e semelhança de Deus, certo? É exatamente ser imagem e semelhança de Deus que faz com que o ser humano se distinga do restante da criação, certo? É o fato de ser constituído da imagem e semelhança de Deus que faz com que o ser humano seja diferente do restante da criação, certo? Vamos lá. Por que ou para que Deus criou o ser humano? Por que e para que Deus criou o ser humano? O ser humano foi criado por Deus, primeiro, para ser a coroa da sua criação. A coroa da sua criação. Por isso recebeu em si a imagem e semelhança do Criador. O ser humano foi criado pela divindade para ser a expressão exterior do relacionamento da divindade com a obra criada. Então, através do homem, Deus iria se manifestar a toda a obra criada. E o Senhor iria, como fez, fazendo com que o homem crescesse, multiplicasse, criar, certo? Miríade de seres humanos que fossem a expressão da sua glória. O homem foi criado para o louvor e glória da divindade, para exaltar a divindade, certo? Para que a glória de Deus se manifestasse sobre a sua obra criada. Foi o objetivo de Deus. O homem é a coroa da glória de Deus, certo? Vamos lá. Quando o homem desalinhou-se de Deus, ele perdeu a imagem com a qual fora criado? Olha só, essa pergunta é interessante. Quando o homem desalinhou-se de Deus, ele perdeu a imagem com a qual fora criado? Existe uma linha de pensamento teológico que afirma que o homem perdeu quando decidiu pecar
ou não obedecer à orientação divina, certo? O homem perdeu estas características de imagem e semelhança de Deus, certo? A linha reformada vai defender a tese de que houve a total depravação do ser humano. Mas eu tenho para mim que não se perdeu tudo. O homem ainda detém características de imagem e semelhança de Deus. O homem ainda carrega em si características da imagem e semelhança de Deus. Eu creio que há uma deformação, sim. O homem perdeu muito, muito mesmo. E a primeira perda que o homem sofreu foi ser colocado fora da presença de Deus, ou seja, ser expulso da presença de Deus, certo? Ser expulso. No entanto, Deus fez com que o homem carregasse muitas de suas características da divindade. É evidente que o homem perdeu o direito à eternidade, que era algo que ele tinha. O homem morreu. A primeira morte do homem foi a morte espiritual, ou seja, não poderia mais ter comunhão com o Pai, com o Criador. O homem também recebeu em si uma outra punição, que é a morte física, e de fato ele não caiu morto quando ele pecou. No entanto, depois de um certo período, ele morreu fisicamente, certo? No entanto, o homem carrega em si uma característica típica de ser imagem e semelhança de Deus, que é o espírito humano. E é exatamente o espírito humano que nos faz estar em busca da divindade. E infelizmente, muitos seres humanos, ou a maioria deles, acaba buscando da forma errada o relacionamento com a divindade. Mas é exatamente o espírito humano que nos impulsiona a buscarmos um relacionamento com o nosso Criador. O homem ainda possui alguns traços da imagem do Criador? Sim, eu creio que sim, como eu disse agora há pouco. Ainda alguns traços, não físicos, porque o homem não foi criado fisicamente à imagem e semelhança de Deus, como alguns dos estudiosos do passado afirmavam, que uma das características do homem em relação a Deus seria a sua composição física. Não acredito nisso. Deus é espírito, certo? Deus é espírito. Então as características são no campo da intelectual e espiritual. Mas eu creio sim que o homem tem alguns traços da imagem e semelhança de Deus, e justamente isso que nos faz estar em busca da divindade. Perfeito? Inclusive, após o homem ter pecado, Deus fez uma promessa de que iria enviar um descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente e faria com que o homem voltasse ao relacionamento com o seu Criador de forma completa. Perfeito? De forma completa. Vamos lá. Mais uma pergunta. Onde se origina a alma do ser humano? Onde se origina a alma do ser humano? É interessante se você
que já estudou sobre a teologia sistemática, vai lembrar de um homem chamado Orígenes, um dos estudiosos dos primeiros séculos. E Orígenes acreditava, certo? Defendia a tese de que no céu há um depósito de almas perfeitas. E conforme cada ser humano vai sendo gerado, Deus vai dando a cada ser humano uma alma, certo? Então o pensamento de origem seria mais ou menos isso: há um depósito de almas em que esta alma vem para o novo ser que está sendo gerado. A alma é a vida, perfeito? A alma é a vida. Eu creio que no momento da concepção, Deus providencia o surgimento da alma para esse novo ser que foi concebido. No momento da concepção, todo ser humano recebe a sua alma específica. Não existe um depósito de alma. Naquele momento surge uma alma, certo? A vida, Deus dá a vida, certo? Também Deus concede ao ser humano o espírito humano. Esse sim vem de Deus, o espírito humano. E a própria palavra de Deus diz que o espírito volta a Deus. Quando a pessoa morre, o espírito volta a Deus que o deu, certo? Mas no momento da concepção, 3 atos acontecem. 3 atos é o que eu vejo. O primeiro ato: o homem passa a ser alma vivente, certo? Aquele ser formado, aquela ligação biológica, certo? Ali o ser humano recebe a sua vida. Por isso que nós somos contra ao aborto, porque no momento da concepção a vida inicia, certo? E Deus concede esta vida, a psique, a alma, e o Senhor envia o espírito humano para aquele ser formado. E também algo que é triste, mas não podemos dizer que não aconteça, é transmitido dos pais para esse novo ser criado o pecado. Por isso que o próprio Davi escreveu: em pecado me concebeu a minha mãe. Davi falou, o rei Davi. Naquele momento da concepção, 3 atos acontecem. O homem recebe a vida, ele recebe também o espírito humano e recebe o pecado. E é solidariamente, passando de pai para filho. O pecado original vem para cada um. O ser é criado, quando ele nasce, ele já nasce com todas essas características que foram formadas no momento da concepção. Então, na minha visão, a alma se origina no momento da concepção, certo? No céu existe um depósito de almas, como eu disse para vocês agora há pouco, era um pensamento de Orígenes. Ele tinha essa ideia de que há um depósito de almas, Deus vai mandando as almas conforme as pessoas vão sendo concebidas. É uma teoria. O ser humano pode ser extinto? Existe uma teoria propagada por determinadas igrejas, até evangélicas, que diz que os ímpios serão exterminados. Serão exterminados. O ser humano não pode ser extinto, certo? A Bíblia diz que haverá um julgamento. O Senhor julgará
vivos e mortos, justos e ímpios. Haverá um julgamento e depois nós vamos falar sobre esse assunto com mais profundidade. E nesse julgamento, aqueles que cometeram o erro, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, serão condenados e viverão a morte eterna. É até estranho isso, né? Viver a morte. Viverão a morte eterna, ou estarão eternamente mortos no inferno. No inferno. Essa teoria de que a extinção de um ser humano não tem sentido. Por quê? Porque o Senhor Jesus mesmo ensinou que haverá o julgamento e aqueles que não aceitaram a Ele como Senhor e Salvador estarão eternamente sofrendo. Então não há extinção de ser humano. Não se pode extinguir o espírito e a alma. Não se pode extinguir espírito e alma. É inconcebível isso. O corpo será destruído, vamos ressuscitar, receberemos um corpo transformado. Os que estiverem amando ao Senhor como Senhor e Salvador, aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, vão para o reino de Deus. E aqueles que foram rebeldes, não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, foram meramente religiosos, muitos religiosos vão para o inferno, porque não creram verdadeiramente no Senhor. Essa é a grande verdade. Então não há extinção do ser humano. Não tem como extinguir. Há julgamento e condenação, e há também salvação e vida eterna. É isso, meus amigos. Eu tenho mais algumas perguntas sobre antropologia, mas farei no próximo videozinho. Eu quero aproveitar e pedir que você esteja curtindo a nossa página e se inscrevendo no nosso canal. Inscreva-se no canal do Pastor Lorival. Que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida.